Tem portas na sua vida que nunca se abriram. E o mais difícil não é a porta fechada. É não entender por quê. Você fez o certo. Escolheu o caminho certo. Abriu mão de coisas. Permaneceu firme quando ninguém estava olhando. E mesmo assim, a resposta não veio. Enquanto isso, gente que nem acredita direito, vive coisas que você pediu a Deus em silêncio. E isso confunde. Machuca. Porque no fundo, não é só sobre o que você quer. É sobre o que isso representa. A cura que não chegou. A porta de trabalho que nunca abriu. A restauração que não aconteceu. A promessa que parece ter sido esquecida. E aí vem a pergunta, que ninguém tem coragem de falar. Por que comigo? Deus ainda não fez? Fica comigo até o final, porque o que aconteceu com Zacarias vai te mostrar algo que quase ninguém percebe, e pode ser exatamente a resposta que você está procurando há muito tempo. Existe um tipo de dor que não aparece no rosto. Você trabalha, conversa, sorri, cumpre suas responsabilidades. Mas por dentro, carrega um peso constante. É aquele momento, quando você deita a cabeça no travesseiro, e tudo volta. Os planos que não saíram do papel. As tentativas que não deram certo. As portas que fecharam, sem explicação. E o pior, a sensação de estar parado, enquanto o tempo continua avançando. Você vê a idade passando. As oportunidades diminuindo. As pessoas mudando de fase. E você, esperando algo que nunca chega. Isso começa a gerar um conflito silencioso. Por que você acredita em Deus, mas não entende o jeito que Ele está conduzindo a sua vida? Você continua firme, mas já não tem a mesma leveza. Continua orando, mas sem aquela expectativa de antes. É como se uma parte de você dissesse: eu vou continuar, mas não sei mais se vai acontecer. E isso é pesado. Porque não é falta de fé. É cansaço da alma. E é exatamente nesse lugar que a história de Zacarias começa a fazer sentido. Porque ele não era alguém distante de Deus. Ele era justo, fiel, comprometido. Mas mesmo assim, viveu anos de silêncio. E o que Deus fez depois desse silêncio pode mudar a forma como você enxerga tudo. Aqui está algo que poucos têm coragem de encarar. Nem toda demora é um não de Deus. Mas também, nem toda demora é só sobre você. Existe um ponto onde Deus começa a trabalhar em camadas. Enquanto você olha para um pedido específico, Deus está olhando para um cenário completo. Pessoas, momentos, conexões, consequências. E isso muda tudo. Porque aquilo que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. Zacarias passou anos servindo no templo, fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, sem grandes mudanças aparentes. Mas existia um dia específico, um momento exato, em que tudo iria mudar. E ele não sabia. Ele continuava fiel, sem perceber que estava cada vez mais perto. Talvez o que você chama de repetição seja Deus te posicionando. Talvez esse nada acontecendo seja exatamente o caminho para o momento que vai mudar tudo. Se você sente que está nesse tempo de espera, escreve aí nos comentários: eu ainda estou aqui. Porque permanecer também é uma forma de fé. Zacarias e Isabel carregavam uma dor profunda. Eles não tinham filhos. Naquele tempo, isso não era só um desejo não realizado. Era visto como vergonha, como falta, como algo que incompletava a vida. Eles oraram durante anos. Mas o tempo passou. E nada aconteceu. Até que chegou um ponto
em que não fazia mais sentido esperar. Eles envelheceram. O corpo já não respondia. A possibilidade já não existia. E foi exatamente nesse cenário que Deus entrou. Enquanto Zacarias estava no templo, fazendo algo comum, um anjo apareceu. E disse algo que quebra qualquer lógica. Deus ouviu a sua oração. Não foi uma oração recente. Foi algo do passado. Algo que ele já tinha deixado para trás. Mas Deus não esqueceu. Aquilo que você acha que perdeu, Deus ainda pode tocar. No tempo dele. O anjo não anunciou apenas um filho. Ele revelou propósito. Aquela criança seria alguém separado, alguém com missão, alguém que prepararia o caminho para algo muito maior. Deus não estava apenas restaurando uma dor pessoal. Ele estava conectando aquela resposta a um plano maior. E isso explica muita coisa na sua vida. Por que talvez Deus não tenha respondido ainda? Porque a resposta não termina em você. Ela alcança outras pessoas, outras histórias, outros destinos. Por isso precisa vir completa. No tempo certo. Do jeito certo. Zacarias não acreditou. Depois de tanto tempo, era difícil. E então algo inesperado aconteceu. Ele ficou mudo, sem conseguir falar, até o cumprimento da promessa. Durante esse tempo, ele não podia questionar, não podia duvidar em voz alta, não podia interferir. Era como se Deus estivesse dizendo: agora deixa comigo. E quantas vezes a gente tenta entender tudo, explicar tudo, controlar tudo, e acaba atrapalhando o processo? Às vezes o silêncio não é ausência. É proteção. Proteção contra pensamentos que sabotam. Contra palavras que enfraquecem. Contra dúvidas que interrompem. E então, no momento certo, a promessa nasceu. Aquilo que parecia impossível, agora era real. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez você esteja exatamente nesse lugar, onde nada parece acontecer, onde tudo parece parado. Mas escuta isso. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E quando ele entra, não deixa dúvida. Aquilo que é dele, acontece. No tempo certo. Do jeito certo. E com um significado que você só vai entender depois. Eu vi cada dia da sua espera, e nenhum deles foi em vão. O que eu estou preparando não é pequeno, é necessário. Se essa mensagem falou com você, escreve aí nos comentários. Eu confio, mesmo sem entender. E envia esse vídeo para alguém que precisa lembrar hoje que Deus ainda está trabalhando.